eu sou o Thiago e você está assistindo mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui com os nossos convidados, Maitê da Elias da Costa, Construção e Reforma, seja muito bem-vinda. Temos aqui o Douglas Elias, da Elias da Costa, Construção e Reformas, e temos também o Gustavo Moss, do Baratão das Tintas. Vamos falar hoje da busca da satisfação do cliente, o bom atendimento, a agilidade. Como é que você fideliza o seu cliente? Como é que você encontra a fórmula correta de trazer o cliente para você nesse mercado competitivo? Maitê, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Como é que você começou com isso? Aí você estava dando uma palhinha aí. Como é que começou? Quanto tempo faz que você está trabalhando com venda? Como é que você faz para garfar o cliente? Bom, aqui, né, na Baixada Santista a gente tem muitos prédios, né? Então a gente tem já essa facilidade, né? É uma cidade muito vertical, né? Então, assim, quando eu entrei nessa área 10 anos atrás, era mais difícil de ser abordado. A partir do momento que eu entrei na área de vendas e comecei a conhecer muitos síndicos, administradoras, e aí começaram já a me colocar no mercado para ver as dores do cliente. E acabou que eu me descobri até nessa área de conseguir ser essa facilitadora na área comercial, né, da área condominial, porque eu consigo entender a dor do cliente, fazer o escopo correto e sempre trabalhando com empresas fortes, né? A Elias da Costa tem 22 anos, é uma empresa muito conceituada na Baixada, o forte é fachada, né, telhado, a parte toda de construção. Então, assim, e a gente hoje estamos aqui também com um parceiro super forte, o Baratão das Tintas, que também trabalhamos com empresas de qualidade, que são nossos parceiros, então a gente consegue entregar um serviço que, por si só, a gente já vira referência e, assim, é um prédio passando para o outro, um síndico comentando com o outro. Então, assim, é uma venda que acaba puxando a outra. Então, é super fácil. Engraçado que você falou de um detalhe aqui super importante. Eu também trabalho com vendas. E o Gustavo, vocês estão em sintonia bastante, muito fina, porque o Gustavo falou exatamente isso. Eu cutuquei ele antes do início do programa, perguntei qual é o segredo. Aí ele falou do briefing, do conhecimento do cliente, o que o cliente precisa, e você acabou de falar, nós não combinamos isso. A conversa, você não estava na conversa, e é um indicador de sintonia fina, né? Com certeza. De dois parceiros comerciais que estão aqui, né? Baratão das Tintas, Elias da Costa, Construção e Reformas, que vocês estão ali funcionando em perfeita harmonia no negócio, né? Com certeza. O briefing, a busca de saber o que o cliente precisa, a aplicação, quais são as dores, qual é a coisa toda. Douglas, você estava falando de como era, né, e como é hoje até a participação de fornecedores importantes de material para dar um laudo, né? Fala um pouquinho para a gente. Hoje, assim, o mercado ele sempre foi exigente, mas hoje, com a quantidade de informação na mão que a gente tem, hoje você tem um chat GPT o assessor do mundo, né? Então, assim, cada vez mais nós somos cobrados em ter conteúdo, em ter qualidade e em ter diferenciais. Então, o primeiro diferencial que a gente tem para manter um cliente, você ter uma empresa há 22 anos com a porta aberta, com mais de 100 funcionários e com obras que têm garantias de 5 anos, você tem que ter alguns diferenciais. O primeiro diferencial é você entender o teu cliente. Porque você mora num prédio, você mora numa casa, você tem lá um vazamento. Você chama a gente lá para resolver o teu problema, mas muitas vezes você não sabe como resolver o teu problema. Mas você já tem uma ideia na tua cabeça. E essa ideia não necessariamente é a ideia mais adequada. Então, assim, a gente tem que, no primeiro momento, entender a sua dor. E muitas vezes nós vamos te direcionar para uma solução que nós não somos suficientes para resolver. E a gente vai buscar parceiros, complementos técnicos que vão nos respaldar em fazer esse serviço adequadamente. Então, quando a gente fala de uma fachada de um prédio, uma pintura, num ambiente hostil de maresia, por mais que eu entenda que eu viva de fachada, o prédio, às vezes, ele está de frente para uma árvore, que está de frente para o mar, que ela vem com um fungo, com uma alga, com alguma particularidade que vai trazer uma solução incomum do mercado. Então, a gente usa o Gustavo, do Baratão das Tintas, que é representante da Suvinil. Ele traz o melhor técnico da Suvinil que vem aqui, olha e fala... Cara, por mais que a melhor tinta da Suvinil seja a proteção total, aqui você vai ter que usar uma base XYZ para aguentar essa alga.
a superfície. Eu apresento isso para o prédio, eu mostro uma personalização na solução dele, não está no balcão pegando ali uma coisa qualquer. Vou fazer um serviço com qualidade e com respaldo da técnico. Nossa empresa e respaldo de uma Souvenir. Você estava comentando aqui que o nosso ambiente aqui em Santos é o segundo ambiente mais... nós temos o segundo clima mais hostil. Então, quando a gente fala maresia na Baixada Santista, essa maresia, ela significa que o ar, a medição da agressividade desse ar perante uma fachada, perante uma estrutura, ela é a segunda pior que existe no mundo. Isso é tão relevante que as normas técnicas de construção de prédio, elas preveem uma cobertura maior do concreto em volta do ferro em ambiente marítimo como o nosso. Olha então só. Aqui a gente precisa ter 1,5 centímetros a mais do pilarzinho que a gente tem numa garagem, por exemplo, do que se fosse em São Paulo. A gente só perde para um ambiente de hostilidade de ambiente para a cidade do médico. E assim, isso não é pouca coisa. Então, assim, quando você fala com um monte de construtora de São Paulo, vem aqui e entrega prédio, às vezes com um monte de patologia que você vê os condomínios brigando. E as de Santos, às vezes daqueles caras que são menos renomados que as grandes empresas de capital aberto que vêm para cá, com obras muito mais tranquilas, num pós-obra mais tranquilo. Porque tem a malícia, porque tem o know-how Baixada Santista. Entendem esse diferencial que precisa ter aqui. Então, aqui, o pé de areia, ele faz sentido aqui, entendeu? A gente tem um clima e tem particularidades que quem é da região vai fazer diferente. Tá? Gustavo, você estava falando desse teu trabalho, né? Que começou 5 anos atrás. Aliás, você tem uma história bem interessante. A origem dos hermanos. Foi expulso da Argentina. Você não é hermano legítimo. Eu morei um tempinho lá, cara. Na verdade, eu morei atualmente, né? Se for contar pela idade que eu tenho 32 anos, eu morei mais tempo na Argentina do que aqui no Brasil. Eu fui morar lá com 11 anos, né? Vim pra cá tem 5 anos, foi logo que eu entrei no Baratão das mais Argentina. Mais Argentina. Só que lá eu tive a sorte de conhecer uma santista, né? Vamos mudar esse jogo. Aí ela me carregou pra cá, me trouxe de volta. Deus é brasileiro, pô. Tá vendo? Deus é brasileiro. E o Papa já não é mais argentino, né? É verdade. Não torce pro Boca, né? Não. Mas então, aí eu tava falando... Até pegando o gancho do Douglas, na questão condominial, é um público bem específico para você fazer uma orientação. Então é aquilo do briefing que a gente conversava antes. Você precisa entender esse público e precisa entender o que o condomínio, o que o cliente que vai executar a obra precisa. No caso do Douglas, não adianta eu chegar na obra e entregar um produto com custo-benefício barato para ele, porque não é o que vai resolver o problema dele. Então eu vou fazer primeiro um atendimento técnico, uma análise de patologia. Se for necessário, levo o técnico da Souvenir, que é o Evandro, que já nos acompanhou várias vezes em algumas obras, né? Que ele é técnico especificamente para condomínios aqui na Baixada. Então a gente vai lá, vai fazer uma análise de patologia e vai recomendar o material específico. Não só o material específico, perdão, a gente vai recomendar o procedimento específico para a aplicação daquele material. Porque não adianta você ter um material que nem, por exemplo, o fachada emborrachada, que é o que o Douglas mais usa, que tem uma garantia na resina de 10 anos se a gente não faz o procedimento de aplicação correta. Essa garantia não vai servir, porque o material vai se degradar muito mais rápido. E tem que ter todo um preparo para a aplicação desse material diferenciado. Sim, com certeza. Vou jogar a Maitê no meio da fogueira. É a hora, hein, Maitê? Vamos lá. Vê se ela é boa mesmo. Falávamos aqui com o Gustavo. Preço é ou não é relativo? O preço, lógico, as pessoas vão no preço, mas aí quando você chega mostrando para o condômino, eu costumo hoje falar muito que eu peço muito para participar da assembleia. Porque o síndico, hoje em Santos nós temos muitos síndicos profissionais que são estudados, mas o síndico orgânico, ele não tem um know-how para entendimento de obra. Então eu sou uma vendedora que eu peço muito para a gente estar indo na assembleia. Porque na assembleia a gente tira essas dores do cliente. Entender o que está pegando. De dúvidas, e as pessoas não entendem o diferencial. Então às vezes nosso preço, né, Elias da Costa pode ser um pouco maior, mas a gente já, inclusive, fizemos esse sábado ele nem sabe, vamos chamá-lo para fazer, porque eu recebi um prédio bem grande, aqui já fechado, negócio fechado, 20 análises, tá? Então, assim, a gente fechou, inclusive, falamos dele, falamos que vamos levar. Já garantiu com o presentone. Foi o diferencial já nessa assembleia, da gente falar para os moradores que nós vamos levar para fazer o teste da tinta.
e vamos levar para eles entenderem o diferencial da cor, porque eles querem que o prédio deles está tendo uma patologia de ficar sujo muito rápido, porque é uma cor clara, então eles pediram para a gente levar um tom mais escuro. Então, assim, a gente já na hora da venda, na assembleia, a gente já entendeu as dores e já na hora do fechamento já falamos, vamos trazer o técnico da Silvinil e vocês vão escolher. E ninguém barganhou nosso preço. E ninguém barganhou por causa disso. Estava preocupado com a qualidade. Tá, é a qualidade, né? Falei justamente sobre isso com o Gustavo antes da vossa chegada, né? O preço, ele é muito relativo. Eu acredito nisso. Por quê? Quando você paga a mais, mas você tem menos manutenção, consequentemente, menos dores de cabeça, menos reclamações, saiu mais barato. O tempo nosso hoje e o estresse é tão grande que se você economiza tempo e tem menos dor de cabeça, já está valendo você pagar um pouco mais por um produto que vai te trazer essa tranquilidade. Tiago, as pessoas aqui na Baixada, né, os síndicos, principalmente, até os moradores, por isso que é legal você ir numa assembleia. Eles às vezes contratam. Nós temos aqui na Baixada, né, empreiteiras, temos o pedreiro do dia a dia, mas assim, existem tipos de obra. Então, assim, uma obra de fachada, você não pode contratar qualquer mão de obra. Existe cordeiro, existe uma segurança. Hoje, a Elisa Costa, a gente tem todo um procedimento de segurança e de seguro para cada obra. Então, assim, se a gente olhar os acidentes que são ocasionados aqui na Baixada, com cordeiros que, né, saem na mídia, muitas vezes esse cordeiro não está registrado. Sim. E quem responde por isso é o síndico e o prédio. Então a pessoa não tem noção quando ela está contratando uma empresa, que ela tem responsabilidade de não contratar uma empresa séria no mercado, uma empresa que vai fazer um seguro da obra. Então a gente tem que estar falando desse diferencial, que é super importante. Sim, imagina, alguém se fere... Não, tem. Eu conheço muitos prédios aqui na Baixada, hoje, que a conta do síndico é bloqueada, que o síndico está até agora respondendo sobre acidentes que tiveram no prédio, e ele responde civil e criminal. Então, se ele não souber fazer uma boa contratação, o familiar da pessoa vai no prédio. Né? Então, hoje, né, nós da Elisa Costa, a gente tem todo esse cuidado, tanto com o seguro da obra, tanto com nossos colaboradores, de estarem com material adequado. Hoje, para você ter ideia, a gente tem um Thiago lá, que é nosso engenheiro de segurança. Gente fina demais. Tenho certeza que ele é um bom profissional. O que ele faz toda manhã? Ele chega na empresa, o primeiro passo do Thiago é olhar o clima. Porque como eu vou colocar um cordeiro nosso, se vai pendurado numa obra, se vai ter algum risco, uma ventania. Chuva. Então a gente está lidando com vida, os síndicos ou as pessoas vão olhar o preço e não tem a noção do que engloba dentro desse serviço. E tem gente que liga pra gente, hoje não veio ninguém, porque a gente já viu que o clima não está favorável para aquele serviço do dia. Né? Então, assim, se você quer uma obra com qualidade, você quer com segurança e o prédio não quer ter dor de cabeça, aí eu falo para todo mundo, se não for com a Elisa Costa, mas procura o que você está fazendo. Investiga a empresa. E assim, o que tem que ficar claro é que assim, existe prédio, existe obra para todo mundo, para todos os gostos, para todos os bolsos e para todas as expectativas. Então, você tem aí o carro elétrico, que está aí, que é excelente custo-benefício e tal, mas ele não é para todo mundo. Concordo? Então, assim, o carro... Um Gol 1000 que tinha antes, ele é para um público. Cada particularidade de um produto, ela vai ter o seu público-alvo. O nosso público-alvo quem é? É o condomínio que quer qualidade. Então, o condomínio que não quer gambiarra. Então, que não vai querer um cara que não é registrado, que não vai trabalhar sem seguro, que vai exigir uma garantia. Então, esse cara... O preço é importante, mas o preço não é o mais importante. Sim. Ele vai negociar o preço, ele vai negociar a forma de pagamento e tal, mas ele vai estar sempre partindo do ponto, do certo em diante. Quando a Maitê faz a visita no condomínio, a primeira coisa que ela tem que trazer para a gente que está dentro do escritório montando orçamento é esse cara que você tá vindo do orçamento, ele quer preço? Porque se ele quiser preço, a gente está fora. Nós não vamos concorrer com o cara que não vai jogar com a regra correta. Então, assim... A gente tá fora, não vamos perder nosso tempo com esse cara. A gente tem que ir no cara que quer tudo. Vai dar entrada na prefeitura, vai fazer um projeto, vai usar a melhor tinta que tem. Pô, eu compro a tinta... Quanto que é uma lata da tinta que eu compro lá? A branca tá em torno de 800 e pouco. Uma lata de tinta. Comum. A gente paga isso. Aí você fala, pô, mas tem no cara aqui, daí nada conta, mas tem ali uma lata que é R$250, tem...
Mas eu não posso usar. Sim, Talvez no meu banheiro eu use, entendeu? Mas eu não posso usar no teu condomínio. Vai ter a entrega que você deseja. Eu tô lendo eu tô ouvindo um audiolivro, eu pego muita estrada, então eu ouço bastante audiolivro no carro. E ele fala justamente disso. Ele faz a comparação de uma Ferrari com um carro de família, uma van de família. É isso. Não quer, assim, se você usa uma Ferrari, talvez você precise da presença da Ferrari, da velocidade que ela atinge, coisa e tal. Mas um pai de família não tem como colocar a família inteira dentro de uma Ferrari, porque ele tem 2 lugares, mal e porcamente, o banco traseiro ali. Então são os usos, né? Os usos para cada situação. Como você está colocando, a Elias da Costa vai trabalhar com um cliente que busca qualidade, uma obra segura, não só isso. Um registro na prefeitura daquilo, Sim, tudo amarrado. As pessoas não têm ideia. Da segurança. O engraçado é que a gente vai, às vezes, fecha uma obra, as pessoas não têm ideia de tudo que engloba numa obra, né? Então, a primeiro passo, a gente tem que entrar na prefeitura. Existe taxas da prefeitura até do resíduos que são descartados, você tem que pagar uma taxa. E aí você fecha com uma empreiteira, essa empreiteira não paga essa taxa, ela descarta, você toma uma multa. E essa multa vai pro prédio. Põe no desquentulho, joga ali, então, se pegar... aquela economia que o prédio achou que fez, depois ela vai acarretar de alguma forma. Eu sou síndico, vai voltar. além de consultor de vendas, sou síndico orgânico do meu prédio também e sei Síndico orgânico, só para o povo que não... Síndico orgânico é o morador que... É o morador que vira assim, Aqui na Baixada a gente está tendo muitos profissionais, né? Você gosta de se abraçar em fio desencapado, hein? É dor de cabeça, né? É dor de cabeça. Eu trabalho com o sogro, meu sogro é meu gerente. Gosta de se abraçar em fio desencapado. Vivendo a vida loucamente. Você não tem pressão alta? Ainda não, eu acho que ainda não. Mais que 2 filhos. Estão tudo certo. O primeiro filho tá a caminho, então... Esse é o... Espírito livre. Eu falo com vários síndicos todos os dias, né? Síndico orgânico, síndico profissional. Eu olho pra eles e falo assim, gente, é um trabalho que eu não conseguiria. Não, lidar com pessoas, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Eu tava até conversando antes da gente começar aqui que o problema não é o que você precisa resolver, porque o que você precisa resolver no condomínio é só você conseguir dinheiro. Conseguir dinheiro é só você fazer uma boa gestão que você consegue um caixinha pra fazer o serviço. O problema são as pessoas. Eu imagino assim... É você lidar com as pessoas. Antigamente as pessoas tinham... Me corrijam, por favor, se eu estiver falando qualquer bobagem. Vocês estão no meio, talvez vocês tenham... Mas o que eu observo, as pessoas tinham antigamente um senso de comunidade muito mais aflorado. E hoje, as novas gerações, elas estão tomando o espaço delas, mas elas têm um senso de individualidade que ele está à frente do senso de comunidade. Então, é sempre o que eu quero em detrimento do que é bom para todos. Então, é a minha vontade... eu vejo, por exemplo, no prédio onde moro, as pessoas colocando o carro de qualquer jeito. Ela não está preocupada se está tomando um pouco mais ou se o meu carro é maior e vai... Se ela colocar o carro mais afastado da parede, vai dificultar a entrada de um outro carro. Ela não está nem aí. Ela não tem um pensamento coletivo. Isso, e como é difícil vocês lidarem com numa obra, é impressionante como... as pessoas viram engenheiras. Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Elas viram tudo, né? Elas viram engenheiras, elas viram empreiteiras. Elas resolvem ser tudo, mas aí você vai ver, não tem nenhuma formação no meio. Mas elas querem... Na hora de assumir o condomínio, elas querem... Não, você não viu como é a briga se tiver que mudar o layout da fachada. Porque aí um quer bolinha, o outro quer quadradinho, voa a cadeira. E olha, de vias de fato. Então, se você não tiver um síndico ou profissional, um orgânico que saiba conduzir, que já leve a coisa preparada, vai ser esse material, esse ou esse, 2 opções. Nossa, aí um quer estrelinha, outra quer bolinha, outra quer... E as pessoas hoje, elas estão intolerantes. Então, assim, tá todo mundo muito armado, muito pronto para briga. É muita valentia com o telefone, assim, tá... Isso, pra gente que presta serviço, passou a ser um desafio. Porque fazer a obra, a gente chama o técnico, escolhe o material certo, nós temos uma mão de obra qualificada, é mole. Agora, quando eu chego e jogo uma VAP na janela do teu quarto e você tá de home office, trabalhando de lá, você se sente no direito a falar, você não vai me incomodar, porque eu tô trabalhando, realmente você tá.
mas teu prédio teve uma assembleia que vai fazer a fachada. E é tudo comunicado, tá? Como que você gerencia tudo isso, assim? Nós tivemos uma passagem algumas semanas atrás, interessante, que à noite deu um vento mais forte, uma corda nossa na fachada ficou batendo numa janela. Imagina, incômodo para a pessoa. Erro nosso, faz parte do jogo. Mas o que a pessoa fez? Abriu a janela, pegou uma faca e cortou a corda e voltou a dormir. Beleza, no dia seguinte nosso funcionário foi trabalhar sem saber do que está acontecendo. Meu Deus. Ele desceu na corda. Meu Deus. Com a corda cortada no meio. Por uma graça, a gente tem um procedimento de segurança com o ajudante, quando ele desce, que ele fica embaixo, e ele falou, alguma coisa está errada. Até a gente entender o que tinha acontecido. Então, assim, quantas soluções diante de um problema você podia ter escolhido? Você escolheu cortar a corda do cara que vai se pendurar na fachada. 14 andares. Então, assim, tem razão, não tem razão? É crime, não é crime? É isso que a gente lida, entendeu? O nosso jogo hoje, a cada 6 obras a gente tem um engenheiro ou um técnico que acompanha a obra. Esse cara, ele tem que ser psicólogo, porque ele tem que entender o ambiente que ele está entrando, os moradores que tem lá para gerenciar essas pessoas e não deixar um problema como esse se transformar num problema maior. Vocês me deram a resposta daquilo que eu estou falando, então eu não estou falando bobagem, porque o individualismo e esse estresse está presente no... É pluralizado. Eu costumo falar, né? As pessoas, por causa da tecnologia celular, as pessoas estão muito imediatistas. E estão muito sem paciência. Uma coisa que eu falo para as pessoas, eu brinco até algum síndico, fala assim, então, mas a minha assembleia é daqui 2 dias. Aí eu falei assim, a gente é uma empreiteira, não é pastelaria, não vai sair amanhã. Ele acha que eu já vou tirar o preço de um dia para o outro. Né? Então, assim, é difícil a gente lidar com esse mercado, a gente tem que ter todo cuidado. Até mais quando existem patologias na obra, né? Muitas vezes a pessoa está muito imediatista na questão de resolver. E o que a gente mais quer é resolver. Já até aconteceu em alguma obra do Douglas, mas o que as pessoas no condomínio têm que entender é o quê? Existe um processo por trás disso. Então, essa análise vai ir para a fábrica e a fábrica não vai fazer pouco caso disso. Eles vão realmente fazer uma análise da patologia exata que está dando lá para conseguir dar um retorno para o cliente. Sim. E isso demora, às vezes, uns 15, 20 dias, o primeiro retorno da fábrica. Mas as pessoas não têm a paciência para guardar. As pessoas estão... Acho que essa geração, e até nós mesmos de gerações mais antigas, o celular, o imediatismo, né, da resposta, né? Demais. Causou isso. E você vê, eu vou às vezes em consultório, tem lá, se você trouxe o seu problema, se você consultou o Dr. Google e você já sabe quais são os sintomas e o que você tem que usar, a consulta custa X. E aí, bem menos se você vai se consultar com o médico sem usar o Google. Que barato, gostei dessa. A consulta fica mais cara se você já trouxe o diagnóstico do Google. E essa época do final de ano é super engraçado, porque assim, começa os prédios que não tem noção do processo de uma obra que você tem que entrar na prefeitura. Você não, tem que só fechar e vem pintar. Quero passar o Natal bonito, o Ano Novo, como fosse. A gente fechou hoje, ali vai estar pintando. Eu falo, gente, a gente tem que entrar na prefeitura, depende de um alvará. A gente não é uma demanda que eu fechei hoje, eu estou fazendo. Sim. Hoje a Elias da Costa tem que ser o diferencial, que a gente faz um laudo internamente de todos os apartamentos. A gente tem a vistoria de drone, que faz também, a gente, quando está fazendo a obra, a gente passa com o drone vistoriando. Então é todo um processo que não é de um dia para a noite. As pessoas falam, vai ficar muito sério, o trabalho é muito sério, isso é muito bem feito. Queria aproveitar, o nosso tempo já acabou, é super rápido. Quando o papo vai, eu vi que fluiu muito bem. Aproveita, dá o recado, faz o fechamento. Como é que a gente faz para achar a Elias da Costa? Quais são os telefones de contato, rede social, se precisar de um orçamento, qual é o tempo médio? Legal. Primeiro eu quero agradecer o espaço aqui, muito legal, porque nesse momento a gente está não só conversando, mas nós estamos educando algumas pessoas e compartilhando conhecimento. Isso é o que enriquece, né? Então, a Elias da Costa é uma empreiteira voltada exclusivamente para reformas de condomínio, onde o nosso desafio é fazer uma obra certa e viabilizar financeiramente. A gente entra num condomínio como o teu e faz a obra que tiver que fazer sem que você necessite aumentar o condomínio. Então, se eu tiver que parcelar em 120 parcelas, eu vou parcelar em 120 parcelas. Então, é um recurso muito bom e sério, com uma qualidade muito boa. Por isso que a gente está há muitos anos no mercado, 22. Elias da Costa, se vocês ligarem ou mandarem uma mensagem, quem vai atender é a Maitê.
Então vocês vão ter... Linha de frente é Maitê, olha. Vão ter que aguentar a Maitê. 996-95-8006. Cai direto em mim. E as placas pelas cidades aqui, que são as nossas placas, que é o que mais traz trabalho pra gente. Legal. Obrigado. Valeu. Isso aí. Manda aí o seu recado, Gustavo. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo pelo espaço aqui, por dar essa oportunidade de a gente explanar como funciona a consultoria, para que ela serve e o ponto específico, por que o cliente precisa de uma consultoria antes de iniciar uma obra, né? Então, pessoal, vocês conseguem me encontrar aí no Instagram, Gustavo Moss Consultor, até no Instagram do @Baratão das Tintas. O meu telefone de contato para consultoria é 13-97405-5892, tá? Esse aí vocês vão falar diretamente comigo, a gente marca a sua visita na obra e eu vou até lá para sanar suas dúvidas. Indústria, empresa, escritório, tipo pátio. A gente não discrimina cliente, cara. Isso aí. Todo cliente que precisar de uma consultoria, a gente vai estar lá. E Maitê caiu de paraquedas. Tivemos uma mudança na pauta assim, mas saiu, como diria um amigo meu antigo da Coca-Cola, saiu jogando com a bola quadrada. É um prazer estar participando com vocês. Eu tinha colocado só o Douglas para falar, que eu articulei tudo, mas acabou entrando, porque comercial é assim, né? Quero agradecer o convite, foi muito bom. E é o que eu falo, aqui na Baixada temos muitos prédios com muitos problemas e não tem desculpa que hoje eu falo, com a Elias da Costa eu posso garantir que você não tem como deixar de fazer essa obra. Às vezes tem pessoas que não procuram, é muito caro. Me chama. O Douglas às vezes me mata, mas eu faço um bom parcelamento, pode me chamar. Faz um bom jogo. Eu faço um bom jogo que dá. Eu falo para o pessoal, gente, deixa um morador por apartamento, deixa comer uma pizza esse mês que você vai sair com a sua obra e vai ficar... E outra, a valorização do seu imóvel. E olha, a casa onde a gente mora, é o condomínio que a gente mora e assim, preço é tudo relativo, né? Às vezes você paga barato, mas você faz 2, 3 vezes um serviço. Você fica insatisfeito. Se você tivesse ido direto num profissional, numa empresa, Sim. Você teria pago muito menos e tendo mais tempo para curtir, família, sem dor de cabeça. Sim. E a valorização do seu imóvel. Você compra um imóvel, se você deixar... Como aqui na Baixada, as dores que eu sinto muito é muitas pessoas deixarem acumular muitas dores dentro do prédio. Então, se você deixar essas dores acumular, você vai ter mais gasto. Sim. Então, se você fizer uma manutenção, que hoje eu aplaudo muitos prédios que são entregues novos, eles têm taxinha de tudo. E antigamente não se fazia, antes se fazia aquele rateio. Olha, gastamos X, divide por todo mundo. Não tinha um recolhimento, né? Não tinha uma prévia, E agora, acredito que por causa das dores, muitos prédios já estão tendo esse recolhimento. Então, assim, não deixe de chamar a gente. Me chama que eu vou conseguir fazer um plano, que você vai conseguir fazer sua obra, você vai valorizar seu imóvel. E eu acho assim, uma cidade com os prédios mais pintados, os bairros mais organizados, dá um outro ar do que quando está tudo, na cidade mais verticalizada do país. Então, né? E se você deixa abandonado, é como se tivesse abandonado a cidade, né? Verdade. Então, assim, eu acho que dá para todo mundo manter seu patrimônio com cuidado e um preço que vai. Tem gente que não chama achando que não vamos conseguir. Dá para fazer. Eu fiquei surpreso de saber que se não tem grandes alterações no condomínio, que é o grande medo que todos têm. Manter, a gente tem a necessidade da segurança, mas a vida está difícil, né? O dinheiro está curto. Sim. E o nosso desafio e comprometimento é para viabilizar isso. Legal. Assim. Então é muito legal saber. Dá para fazer bom trabalho com uma empresa que tem toda a segurança séria e não vai pesar no seu bolso. E o que importa, para finalizar, hoje eu falo que ninguém faz nada bem sozinho, né? A gente tem aí os parceiros que a gente pode contar, a hora que a gente chama o Baratão das Tintas, estão dispostos a ajudar. Então, assim, quando você tem pessoas, ninguém faz nada bem sozinho. Então, quando você une com pessoas que querem fazer algo que é, de valor, algo que agregue, algo que tenha qualidade, você vai fazer uma coisa com qualidade, não vai ter problemas e fica bom para todos os lados. Falamos no episódio anterior sobre um jogo coletivo. Mas é isso aí. Esse é um jogo coletivo. Nós precisamos de pessoas. E pessoas que queiram fazer, pessoas que queiram fazer o melhor, pessoas que estejam no mercado, essa área condominial principalmente, pessoas que queiram entregar com excelência.
Então, por isso que a gente sempre foi muito sem querer hoje mesmo. Quem está assistindo acha que não foi, mas foi muito sem querer, mas é um parceiro nosso. Legal. E a gente procura estar com pessoas de qualidade. Não, e o programa mostrou, assim, como vocês estão sintonizados entre vocês. Sinergia, né? Muito legal. Gente, nós estamos encerrando mais um episódio do podcast Muretas. Estivemos aqui com nossos amigos Maitê, da Elias da Costa, da parte de vendas, Douglas, da Elias da Costa, diretor? Nosso diretor. E Gustavo Moss, consultor do Baratão das Tintas. Foi um prazerzaço estar com vocês. Nós aqui do podcast Muretas desejamos a todos boas festas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, você compartilhar esse conteúdo, participa, dá sua opinião. Não gostei, gostei, manda perguntas e não esquece de você ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.